Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 18 de julho de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. E estamos exatamente no ano número 1, o ano de 1858, certo, Carla? Certo. E já estamos em qual mês? Nós estamos no mês de março. Então, vamos lá. Você, por favor, poderia fazer a nossa prece de gratidão? Certamente. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade que tu nos concede desse encontro, onde podemos aurir tantas lições que são importantes e urgentes para nós. Graças te damos, porque tu és misericordioso conosco. Sabemos o quanto precisamos da tua misericórdia para esse caminhar. Esperamos ser dignos de recebê-la, aproveitando essas lições, esses momentos e nos engrandecendo e iluminando a nossa passagem. E que possamos não esquecer essas lições para que nas horas difíceis elas possam realmente ser luzes no nosso caminho. Ajuda-nos na compreensão e fica sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Hoje nós vamos iniciar o artigo intitulado O Doutor Xavier. Procurei sobre o Doutor Xavier, mas parece que ele usou um pseudônimo para algum cientista da época. Sobre as diversas questões psicofisiológicas, que são questões referentes às interações entre os processos psicológicos e os processos fisiológicos. Um médico de grande talento, que nomearemos Xavier, morto há alguns meses e que se ocupou muito de magnetismo, havia deixado um manuscrito que supunha viesse revolucionar a ciência. Antes de morrer, havia lido o Livro dos Espíritos e desejado um contato com o seu autor. A doença de que sucumbiu não lhe deixou tempo para isso. Sua evocação ocorreu a pedido da família e as respostas que encerra, eminentemente instrutivas, levaram-nos a inseri-las nesta coletânea, suprimindo, entretanto, tudo quanto fosse de interesse particular. Então, temos aí um médico, né? Um médico de grande talento, que ele nomeou, ele deu o nome de Xavier, ou seja, é o nome fictício, né? Morto há alguns meses, e que ele estudou o magnetismo. E antes dele desencarnar, ele estudou o Livro dos Espíritos e buscou entrar em contato com o autor, que é o próprio Kardec, né? Mas não conseguiu, porque não conseguiu. Desencarnou antes. Desencarnou, né? A doença... Então, ele evocou... Lembrais do manuscrito que deixaste? Ligo-lhe pouca importância. Qual a vossa opinião atual sobre esse manuscrito? Obra vã, de um ser que se ignorava a si mesmo. Pensáveis, entretanto, que essa obra poderia fazer uma revolução na ciência? Agora vejo muito claramente. Como espírito, poderias corrigir e acabar esse manuscrito? Parti de um ponto que conhecia mal. Talvez fosse preciso refazer tudo. Porque quando você está no corpo, você está limitado a uma personalidade. Quando você retorna ao mundo espiritual, muitas vezes, não é uma regra, mas você adquire a consciência espiritual. Você não pensa mais como personalidade, pensa agora como espírito, né? Isso, obviamente, tem muitos que permanecem na Terra vinculado à personalidade, mas ele, no caso, não, ele recuperou a sua consciência, né? E é como ele diz, ele se ignorava a si mesmo na Terra, ignorava não a si sabia mesmo, que ele era. O que ele era, um espírito encarnado, no processo de evolução, né? Sois feliz ou infeliz? Espero e sofro. Que esperais? Novas provas. Qual é a causa de vossos sofrimentos? O mal que fiz. Entretanto, não fizestes o mal intencionalmente. Conheceis bem o coração do homem? Ou seja, Kardec ainda tentando escusá-lo, né? Perdoá-lo, e ele não. Porque ele sabe, né? A lei tá na consciência, né? A lei está gravada na consciência, né? A intenção, ele diz assim, conheceis bem o coração do homem para dizer que eu não fiz o mal? Né? E às vezes a gente arranja justificativa para fazer o nosso erro, mas a gente sabe que a gente arranjou uma justificativa só para fazer o que a gente quer.
Sois errante ou encarnado? Errante. Por que ele fez essa pergunta? Porque o fato de você estar encarnado, se você estiver no estado de sono, você pode se comunicar. Por isso que ele pergunta. Mas ele está falando da encarnação dele anterior? Sim, mas ele pode ter, no processo do sono, né, do sono, ele recupera também a sua consciência espiritual, mesmo estando encarnado. Obviamente, isso vai depender muito do espírito. E errante é porque ele está na erraticidade. E erraticidade é igual a estou aguardando uma nova encarnação, tá? Porque errante também tem eu estava verificando, porque tem o sentido de não ter lugar fixo, né? Ainda está vagando, ainda está... Esse lugar... Ele ainda não é de lá nem daqui. É porque, na verdade, o errante ele está aguardando. E quando a gente fala de eternidade, que é outra terminologia, é aquele espírito que não precisa mais encarnar. Então, ele logo está na eternidade. Só que essa eternidade não é parado. Essa eternidade é de novos aprendizados, mas não mais referente à matéria, à encarnação. Quando entre nós, qual a vossa opinião sobre a divindade? Não acreditava nela. Por isso que ele tem que refazer todo porque não é fato de ser... todo o manuscrito dele. Porque às vezes você, por orgulho e vaidade, que já é um mal, mas a criatura nega, mas ele começa a ser uma pessoa boníssima. E muitas vezes as nossas maiores guerras foram religiosas. Então a pessoa diz acreditar em Deus, mas é perverso. Então não é o fato de eu dizer eu acredito em Deus, mas eu não vivo Deus. Então isso é uma... Não bate, não é assim, né? Então crer em Deus é viver Deus. Ele aqui, ele nem viveu e nem acreditava. Oi? Demagogia. Não acreditava nela. E agora? Não creio bastante. Ainda está na dúvida, né? Tinhas desejo de entrar em contato comigo? Lembrai-vos? Sim. Vedes a mim e me reconheceis como a pessoa com quem querias entrar em relação? Sim. Que impressão vos deixou o livro dos Espíritos? Transtornou-me. Ele não acreditava em Deus, não se conhecia, aquilo deve ter mexido com ele. Porque Demais, afinal né? ele estudou magnetismo, né? E o deixou transtornado, porque são respostas realmente espetaculares, né? Que pensais dele agora? É uma grande obra. Que pensais do futuro da doutrina espírita? É grande, mas certos discípulos a prejudicam. E não mudou isso. Discípulo é o aluno. Ainda hoje nós temos um alto número de espíritas prejudicando a doutrina espírita. E o que seria prejudicar a doutrina espírita? Inventar novos métodos e se afastar da simplicidade e da grandiosidade da doutrina espírita. Então a pessoa começa a inventar uns passes desnecessários, começa a tocar na pessoa, começa a colocar palavras desnecessárias, criando rituais. Começa a colocar espírito para estar falando com pessoas que estão acabando de chegar na instituição, né, para fazer cura. Gente, isso não é espiritismo. Isso tudo é um movimento de vaidade do ser humano, querendo mostrar que ele, o ser humano, está fazendo alguma coisa. E o propósito da doutrina espírita é reviver o cristianismo no seu início, na sua simplicidade que se torna grande. Então quem tem que brilhar não é o ser humano, é Deus, é o Cristo. Lembra o nosso Estevão quando fez a cura daquela jovem lá na Casa do Caminho? Ele disse, só Deus pode curar, só Jesus, eu não posso fazer isso. Ele impôs a mão e orou e pediu a Jesus, e Jesus atendeu o pedido dele. Então nós, por movimento de vaidade e orgulho, nós queremos dizer que somos nós que estamos fazendo alguma coisa. Então a gente começa a inventar. Então ainda hoje, meus irmãos, eu sinto falar, quem prejudica realmente a doutrina são os discípulos. Ou seja, os alunos, os frequentadores, os trabalhadores, os seguidores dessa doutrina. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do espiritismo. Tanto é que são os espíritas que dizem que as obras de Kardec estão ultrapassadas. Não são outros, não. São os espíritas que falam isso. Quais são os que a prejudicam? Os que atacam o que existe, as religiões, as primeiras e mais simples crenças dos homens, né?
dando a ideia de que aqui não é nem para se preocupar com o do outro, é para fazer o seu, Consigo, né? Como médico, e em razão dos estudos que fizestes, sem dúvida podeis responder as seguintes perguntas. Pode o corpo conservar por alguns instantes a vida orgânica após a separação da alma? Sim, isso está no Livro dos Espíritos, né? Então, pode acontecer da alma não estar mais lá, já ter se desligado, mas ainda existir vida orgânica, ou seja, ainda haver vitalidade, muitas vezes movimentada ali por um aparelho, mas só isso, o espírito não está mais lá. Porque às vezes o coração também é o último aparelho. O último, né? E ainda tem vitalidade, mas isso não quer dizer que o espírito esteja lá. Por quanto tempo? Não há tempo. Precisai vossa resposta, eu vos peço. Isso não dura senão alguns instantes, tá? Então isso é uma coisa que vai passar 2, 3, 4 meses ali, não, 3 dias. não, alguns instantes, né? Como Sem aparelho. Como se opera a separação entre a alma e o corpo? Como um fluido que escapa de um vaso qualquer. Há uma linha de demarcação realmente nítida entre a vida e a morte? Esses dois estados se tocam e se confundem. Assim, o espírito se desprende pouco a pouco de seus laços. Ele os desenlaça, não os arrebenta. Né? Então, esses laços vão se desenlaçando, como ele coloca. Não há um arrebentar é o suicídio, né? Você arrebenta, ele não se desfaz, né? Não se... Eu acho que aqui ele está falando mais no caso de doenças, né? De porque doenças. Um acidente, aí já é mais rápido. Esse desprendimento da alma opera-se mais prontamente em uns do que em outros? Sim. Nos que em vida já se elevaram acima da matéria, porque então sua alma pertence mais ao mundo dos espíritos do que ao mundo terrestre. Ou seja, comece logo aqui se desligando da matéria, porque senão você não vai ficar por aqui. E esse desligar da matéria não é abandonar e não cuidar do corpo físico. Esse abandonar da matéria, ele se refere às sensações, aos desejos, ao sentimento de propriedade, porque tudo isso se refere à matéria. O gozo, ele é material, as sensações, elas são materiais. O sentimento de proprietário é material. E você lutar por isso constantemente, passando por cima de tudo, entende? Eu valorizo muito mais as coisas materiais em detrimento das coisas espirituais. Você imagina que você chegar aqui uma proposta para você anuir com um crime e você recebe aí uma propina, vamos colocar aí, de 10 milhões de dólares. E aí? E aí? Dá para balançar. É vender a alma a Satanás, como a gente diz, né? Então você, por conta do dinheiro, você abre mão da sua espiritualidade, você abre mão da sua evolução moral para anuir com o crime. Entende? Anuir com o crime. Você perde a sua encarnação. Então, quantas vezes nós nos vendemos diariamente anuindo com o crime? Aceitando propinas, aceitando nos aliar com o mal. A gente perde a nossa encarnação. Né? Tem um apego e gosta, né? É. Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo na criança? Em que momento se opera a união entre a alma e o corpo da criança? Quando a criança respira, como se recebesse a alma com o ar exterior. Essa pergunta dele não está, essa resposta dele não está de comum acordo. Kardec vai até colocar essa observação, porque no Livro dos Espíritos deixa bem claro que o momento em que a alma se liga ao corpo é no momento da concepção. O espermatozoide fecundou o óvulo, pronto, a alma já está ligada naquele momento. Vamos ver a observação, né, Kardec? Observação. Essa opinião é consequência do dogma católico. Com efeito, ensina a Igreja que a alma não pode ser salva senão pelo batismo. Ora, como a morte natural uterina é muito frequente,
em que se tornaria essa alma privada, segundo ela, desse único meio de salvação se existisse no corpo antes do nascimento. Para ser coerente, seria preciso que o batismo fosse realizado, se não, de fato, pelo menos de intenção, desde o momento da concepção. Então a gente observa que o fato de ser um espírito, isso não quer dizer que ele tem o conhecimento. Ele está falando aqui segundo a sua crença, segundo o seu entendimento. E ele não tem a humildade de dizer, olha, eu não entendo muito disso não. Eu acabei de chegar aqui, né? Já vai respondendo, somos nós. Ele é médico, mas ele não entende de coisas espirituais, né? Como então explicais a vida intrauterina? Né? Porque já que o espírito se liga no momento do choro, do nascimento, o que acontece na vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. Apesar de... E essa resposta também está no Livro dos Espíritos, e apesar de ser uma verdade, mas já está no espírito... Porque hoje nós percebemos dos exames, né, aí das imagens, em 3 dimensões, você vê a criança chupando o dedo, você vê a criança chorando, você vê a criança até sorrindo dentro da vida intrauterina. Solução até um processo assim, fisiológico, né? Mas mostrando ali as emoções dela, chorando, rindo, né? Se movimentando bastante ali, pulando ou não, e muitas vezes respondendo a voz materna ou a voz paterna. Então, lógico, a alma está ali, né? Agora, no princípio, ali no início, vegeta realmente, né? Que você lembra que começa de uma célula. A gente revive numa encarnação, reencarnar, nós revivemos todo o nosso trajeto, gente, da vida de princípio inteligente. Nossa última aula do Entre a Terra e o Céu, né? Exatamente. Para até o maior estágio, né? Que é o espiritual. É verdade. Há crime em privar da vida uma criança antes do seu nascimento, uma vez que nessa fase, não tendo alma, ainda não seria um ser humano? Partindo do princípio do que ele respondeu. Resposta. A mãe ou qualquer outra pessoa que tirar a vida de uma criança antes de nascer cometerá sempre um crime, porquanto impede a alma de suportar as provas de que o corpo deverá servir de instrumento. Essa aqui também está no Livro dos Espíritos, né? Agora, gente, quando nós falamos essa resposta, é um crime, é um crime. Quantos crimes nós, humanidade, já realizamos e continuamos a realizar, né? Então não adianta, às vezes a gente pega um estudo desse e a gente entra num processo de culpa muito grande. Culpa não resolve o problema de ninguém, nem me torna melhor, me torna assim pior e acaba se tornando um espaço para obsessão, que é a culpa. Então nós temos que pegar a lição de hoje e colocar em prática a partir de hoje. Eu não tenho como pegar a lição de hoje e querer colocar e julgar o que eu fiz há 15, 20, 5, 3, 4 meses atrás. Porque eu não tinha o conhecimento que eu estou tendo hoje. Então não adianta, gente. A pior coisa que pode existir para um processo obsessivo, eu digo até a melhor para a obsessão, é esse processo de culpa. Então fez. É a partir de agora. Vamos fazer o bem, vamos trabalhar, vamos buscar nossa reforma. E isso sim vai atenuando, né? E não fazer novamente, repetir o erro. É a responsabilidade, né? A expiação que deveria sofrer a alma impedida de se encarnar, não obstante, poderá ocorrer? Sim. Mas Deus sabia que a alma não se uniria àquele corpo. Assim, nenhuma alma deveria unir-se àquele envoltório corporal. Era uma prova para a mãe. Nesse caso aqui que ele está falando, quando não tem alma, apenas um corpo, que aquilo não vai muito longe, né, aquele processo, é uma prova para a mãe. E para o pai também, né? Os pais ali envolvidos, para os pais. Mas muito mais para a mãe, porque ela está mais ligada, né? Ela acaba sentindo muito mais, né? É para a gente falar, né? Mas em caso de aborto, tinha uma alma, tanto que não, né? Caso de aborto não é uma morte natural. Não é né? como ele diz aqui, que Deus sabia que não ia se unir. Não, então tem ainda uns processos, né?
Mas aqui difere bastante da 26. A 27 é a expiação que deveria sofrer a alma impedida de encarnar. Não obstante poderá ocorrer, a alma foi impedida de encarnar. 28. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Não. Isso também está no livro dos Espíritos, essa questão. Preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe, existe que a gente fala, ainda não encarnou totalmente, né, ainda não veio à Terra, a sacrificar-se o que já existe, que no caso aí é a mãe, né? Imagina se ela tem outros filhos, né? A união entre a alma e o corpo opera-se instantaneamente ou gradualmente? Isto é, será necessário um tempo apreciável para que essa união seja completa? O espírito não entra bruscamente no corpo. Para medir esse tempo, imaginai que o primeiro sopro que a criança recebe é a alma que entra no corpo. O tempo que o peito se eleva e se abaixa quando está ali respirando, né? O primeiro sopro. Naquela hora que o espírito Novamente essa ideia dele, né? É. Há predestinação na união da alma com tal ou qual corpo, ou só na última hora é feita a escolha do corpo que ele tomará? Olha, tá pronto aquele corpo, desce a Conceição. Deus a marcou. Essa questão exige maiores desenvolvimentos. Tendo o espírito escolhido a prova que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. Quando o espírito nasce nas baixas camadas sociais, sabe que sua vida será de labor, de trabalho e sofrimento. A criança que vai nascer tem uma existência que resulta, até certo ponto, da posição de seus pais, né? E aí volta novamente que tudo ele responde, né? Nada ele sabe tudo. Então, só para dizer que aqui está uma misturada de coisas. Porque essa ideia, essa resposta aqui da questão, de novo com os conceitos ainda materiais. Então, se a criança mudando tudo, né? O perispírito que faz, que é um modelo organizador biológico, aquele corpo para aquela criança, não é porque Deus viu, né? É que já vem a preparação daquele corpo para aquele espírito, não é escolhido assim na hora que nasce, vai esse aqui porque eu fiz esse corpo para você. Não, você tem participação nessa preparação com seus atos também. Por isso é que ele fala antecipadamente, por isso que ele usa o termo aqui, olha, escolheu, porque essa escolha ela pode ser direta ou indireta. Direta, eu preciso encarnar numa condição assim. Indireta, eu fiz determinadas atitudes e essas atitudes acabou me levando a uma encarnação no Brasil, lá em Manaus, né? Toda uma programação. E aí ele mistura essa predestinação da alma com a questão socioeconômica dos pais, porque isso aí é o óbvio, né? É toda uma programação. Por que pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um espírito bom para lhes animar o filho? O espírito mau pede bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, né? Você imagina, se o espírito é mau, ele vai pedir pais maus? Não, vou pedir um pai melhorzinho que é para poder colocar ele, para ver se ele melhora, né? A misericórdia divina. Misericórdia divina manda os capetinhas para quem tem a cabeça relativamente no lugar, né? Podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair ao corpo do filho um espírito bom em vez de um espírito inferior? Ele já começa não, aquela ideia, você você está grávida, Senhor, me manda um espírito evoluído, me manda a gente pede logo assim, que venha com saúde, né? Tudo perfeito, né? O que nós menos queremos é trabalho. A gente quer um espírito super evoluído e quer um corpo maravilhoso que é pra gente não ter trabalho, né? E inteligente, né? Você vê o que é o espírito preguiçoso, não quer trabalho, né? Somos nós. Ele diz não.
mas podem melhorar o espírito da criança que deram o nascimento. É seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Então, ele pode chegar já ao espírito superior? Não. Mas eu posso, no meu processo de educação, essa é a missão. Para todos nós, melhorar esse cidadão, né? Essa cidadã. Concebe-se o amor maternal para a conservação da vida da criança, mas, uma vez que esse amor está na natureza, por que há mães que odeiam seus filhos e muitas vezes desde o nascimento? Resposta: espíritos maus que tratam de entravar o espírito da criança, a fim de que sucumba sob a prova que desejou. Isso aqui daria uns certos comentários. Por exemplo, o nosso caso do Chico, ele teve aquela madrinha que foi muito perversa com ele. E a gente conversando com algumas pessoas, quando nós fomos a Pedro Leopoldo, disseram assim que aquilo foi uma surpresa, porque a madrinha do Chico era uma pessoa super boa com todo mundo. Não entenderam por que ela tinha aquela implicância tão grande com o Chico. E realmente, depois foi revelada a quantidade de espíritos perversos que a induziam, de certa forma. Obviamente que eles utilizam o material que tem dentro da gente, mas fazia com que ela ficasse impaciente, agressiva, entendeu? E acabou maltratando bastante o Chico. Então, esses espíritos maus aqui, dizem espíritos inferiores, que podem obsidiar a mãe ou a própria mãe ter um problema com o espírito também do pode, filho, né? Pois mas ainda assim, essa dívida do passado, ela está lá e eles podem utilizar isso para intensificar, né? Agradecemos as explicações que tiveste a bondade de nos dar. Tudo farei para vos instruir. Observação. A teoria dada por esse espírito sobre o instante da união entre a alma e o corpo não é absolutamente exata. A união começa desde a concepção, isto é, a partir do momento em que o espírito, sem estar encarnado, liga seu corpo por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. A encarnação só se completa quando a criança respira. 7 anos. Vide o Livro dos Espíritos, questões 344 e seguintes. E assim finalizamos nosso estudo de hoje, muito proveitoso. O senhor Xavier também pode se instruir para nos instruir melhor, né? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E agradecemos ao nosso Senhor Jesus e aos amigos espirituais por mais esta oportunidade de estudo e trabalho, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.